Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, sou palestrante espírita, sou divulgadora e, como eu prometi para algumas pessoas, eu vim fazer um vídeo rápido para falar sobre o Evangelho no Lar. Por que o Evangelho no Lar? Porque as pessoas não sabem fazer, dizem que não sabem, às vezes ficam inseguras. E o Evangelho no Lar, ele é um instrumento bastante importante para que nós possamos facilitar a espiritualidade amiga a nos ajudar, inspirar-nos, fortalecendo-nos para que nós consigamos atingir os objetivos da nossa encarnação, certo? Então, o Evangelho no Lar, que é o que eu vou falar hoje, eu vou dar umas dicas de como é que faz, não tem muito segredo. E apesar de, se vocês pesquisarem, por exemplo, na internet lá, como fazer Evangelho no Lar, vocês vão encontrar lá leitura preparatória, depois a prece de abertura, a leitura do Evangelho, comentários, coloca água, tem um monte de procedimentos que o pessoal fala na internet. Pode fazer tudo aquilo, não tem problema nenhum, mas eu vou começar falando do Evangelho no Lar com uma frase do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. No preâmbulo deste capítulo, que o nome do capítulo é Coletânea de Preces Espíritas, ele diz assim, exatamente no item 1, os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo, faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Por isso que todos os procedimentos de Evangelho no Lar que forem orientados para vocês, vocês podem fazer ou podem não fazer. O objetivo do Evangelho no Lar é o coração, a mente, o ser espiritual que nós somos, estar procurando conexão com a divindade, com os bons espíritos, com Jesus. Lembrando que Jesus explicou que nós, se nos reuníssemos em nome dele, 2 ou 3 pessoas, ele estaria entre nós. O que significa isso? Significa dizer que a intenção de estar conectado com uma força espiritual superior nos faz sintonizar com Jesus. E aí eu digo para vocês, não se preocupem se vocês fizerem Evangelho no Lar sozinho. Normalmente eu tenho feito Evangelho no Lar sozinha, porque não está dando certo também a minha família participar como antes. Mas qual é o problema? A gente tem mentor espiritual, nós temos os espíritos familiares, nós temos os espíritos afins, então nós nunca verdadeiramente estamos sozinhos. Pode ser que estejamos do lado de cá, mas não estamos sozinhos se nós vislumbrarmos essa interligação de dimensões, dimensão material, dimensão espiritual. Tudo bem? Então, quanto ao Evangelho no Lar, primeira coisa, aqui no Evangelho que eu acabei de ler para vocês, fala que a forma não é nada, que o pensamento é tudo. Tanto é assim que se alguém chega para mim, isso eu falo sempre, ou chega para vocês e diz assim, faz uma prece por mim, tá ótimo, a gente faz a prece, faz porque está com vontade de fazer, essa prece vai chegar onde tem que chegar, quanto mais sinceridade do nosso coração, mais alta, vamos dizer assim, mais elevada essa vibração da prece e, portanto, ela chega mais perto de Deus, vamos dizer mais ou menos assim, né? Porém, a pessoa que está pedindo a prece, se ela mesma fizer a sua oração, o que vai acontecer? Digamos que a gente está fazendo uma prece porque estamos com medo, estamos com sofrimento, estamos agoniados. Esta oração vai nascer de dentro do mais profundo da nossa alma, não é verdade? Se alguém ora por mim e diz, puxa, eu quero ajudar a Vânia, eu vou orar por ela, vai funcionar, mas se a Vânia está sofrendo ou está feliz e tem um gesto de gratidão de fazer uma prece e diz assim, Senhor, por favor me ajude, ou Senhor, por favor ouça o meu momento de gratidão, a vontade que eu tenho de dizer para o Senhor que eu estou muito grata por ter recebido tal bênção, tal alegria, tal acontecimento, isso vai nascer do mais profundo da alma, é muito superior do que alguém orar por nós, porque é a própria alma que fala. No caso do Evangelho no Lar, qual que é o objetivo, gente? Sem muito segredo. O objetivo do Evangelho no Lar são 2.
elevar a vibração do nosso pensamento, da nossa alma, sintonizando com a espiritualidade superior, que aproveita esse momento para nos higienizar no nosso corpo perispiritual, para higienizar o ambiente do nosso lar, porque nós, com os nossos pensamentos negativos, às vezes até com os programas que assistimos na TV, ou as músicas que escutamos, ou as discussões, os embates familiares, tudo isso acaba criando o que se chama de formas-pensamento, porque o pensamento cria. Até ele criar materialmente, que é a construção das coisas físicas, ele cria numa dimensão que a gente não enxerga as formas pensamento. Então, dizem, isso não é bem, não existem assim explicações muito espíritas, não está na codificação espírita essa questão das formas pensamentos. Mas se a gente imagina sempre mágoa, doença, tristeza, claro que isso vai se formar em algum lugar antes de descer para o corpo físico, não é verdade? Então os espíritos, com a nossa sintonia superior, acabam nos ajudando a higienizar o ambiente astral e também a convidar não só o nosso mentor a nos intuir para o que há de bom, para nos inspirar para as coisas boas, para os bons pensamentos, para as boas ideias, para as boas decisões, como também vai afastar, primeiro por falta de sintonia que se quebra e segundo por causa de tratamento aos quais são convidados os nossos companheiros espirituais que são infelizes, que são inferiores. Então o Evangelho é um momento em que a gente convida Deus para estar não só aqui dentro, mas estar dentro da própria casa. É o momento em que a gente convida Jesus, que veio como um ser espiritual de extrema elevação espiritual, moral, para que aqui para a Terra estar dentro da nossa casa. É o momento em que a gente convida o nosso mentor, que é um espírito mais evoluído do que nós, para estar dentro de casa. É o momento em que a gente atrai os nossos espíritos familiares, os amigos da espiritualidade, aqueles que simpatizam com os nossos trabalhos, com as nossas atividades, com as coisas que nós fazemos. Como é que vai fazer? Como eu disse no comecinho, para quem pegou aí, nós podemos fazer como alguns sites espíritas explicam na internet, fazer leitura preparatória, que seria aquele momento em que começa a acalmar o ambiente, começa a pacificar o ambiente. Você pode colocar uma musiquinha de fundo, embora ela seja dispensável, mas a música, se ela for uma música tranquila, ela tem o dom, a capacidade de acalmar a nossa agitação, a nossa ansiedade. Então, se quiser colocar, pode colocar. É preciso? Não é preciso. Quer colocar água? A água tem que colocar? Não tem que colocar, mas a água é um veículo fácil de ser... de receber vibrações medicamentosas vindas do mundo espiritual. Então, se a gente está um pouquinho doente, um pouquinho enfraquecido, se quiser colocar água também pode. A leitura preparatória, como eu falei agora há pouco, vocês podem ler? Pode. Pega lá, por exemplo, Fonte Viva, tá? É psicografado pelo Chico. Abre lá numa página e lê. Agora tem que prestar atenção, né? Na leitura. Tem que entender o que a leitura está dizendo, porque senão serão só palavras. Como prece repetida, por exemplo, Pai Nosso é uma das preces mais lindas que há. Evangelho segundo o Espiritismo em coletânea de preces espíritas é a primeira prece explicada. Se vocês forem lá olhar a frase, a profundidade dessa prece. Mas de que me adianta orar, rezar, repetir o Pai Nosso se eu não estou entendendo e prestando atenção nas palavras que são ditas, correto? E aí... então, você pode fazer o entendimento. Aí, quando você faz a prece, você vai fazer lá o que o seu coração quer dizer. Eu estou habituada a fazer a prece do Pai Nosso. Tudo bem? Tudo bem. Presta atenção nas palavras. Se puder colocar o seu próprio coração nas palavras anteriores ou posteriores ao Pai Nosso, também é legal. Porque quando você diz assim, Senhor, muito obrigado por eu estar aqui mais uma vez, em teu nome, querendo falar contigo, convidando os bons espíritos para estar no meu lar, me ajudando a compreender o texto que eu vou ler esta noite, ajudando com que o ambiente da minha casa e da minha própria alma se estabilize, se pacifique, se tranquilize, se higienize. E aí fala com o coração, faz a leitura. A leitura do Evangelho,
O evangelho também é uma sugestão, tá? Vocês poderiam eventualmente fazer num grupo de familiar que não é de espíritas. E aí a pessoa lá de repente quer ler uma outra obra religiosa, uma obra filosófica. O conteúdo tem que ser um conteúdo moral, um conteúdo que eleva. Os espíritas sugerem o Evangelho segundo o Espiritismo para que a gente já vá estudando a obra espírita. E existem duas formas de fazer. Eu posso começar do capítulo 1 e ler um trechinho por semana e posso começar aleatoriamente. Então eu abro aqui, por exemplo, abri aleatoriamente capítulo 19, Instrução dos Espíritos, item 11, Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então eu posso ler sobre isso e vou comentar em voz alta. Mas, Vânia, precisa comentar em voz alta se eu estiver sozinha? Lembre-se, nós não estamos sozinhos. Pode ser que estejamos do lado de cá, mas do lado de lá da vida, não estamos. E quem é que diz que não existe um espírito que veio nos acompanhar com a intenção de aprender conosco? Espíritos não adivinham pensamento, gente. Para que eles consigam ler os nossos pensamentos, primeiro, eles têm que estar afim com os nossos pensamentos e eles precisam ter um certo grau, não só de afinidade, mas também de elevação. Um mau espírito pode ler os nossos pensamentos naquilo que lhe interessa. Ele quer saber se a gente está com raiva, porque se a gente estiver com raiva, estaremos dando uma brecha para eles nos assediarem, nos influenciarem. Então, se a gente está pacificado, é claro que ele não vai saber o que a gente está pensando. Então, para ajudar quem está conosco do lado de lá da vida, e que muitas vezes não é o espírito apenas que está nos orientando para o bem, para o estudo, a gente solicita que se fale em voz audível, ou seja, que se dê para escutar. E não precisa ficar com vergonha nenhuma, porque se eventualmente vocês estivessem sozinhos, vergonha do quê? De você mesmo? E se vocês não estão sozinhos, vergonha de quê? Não é verdade? Se vocês estão falando para outros espíritos. Ok, leu em voz audível. Alguém, se estiver sozinho, você faz, se você estiver acompanhado, a pessoa que está mais preparado para comentar, faz um primeiro comentário breve a respeito daquilo que acabou de ser lido. Os outros podem comentar também, podem perguntar, e aí se faz uma pequena conversa a respeito do tema, porque o objetivo do Evangelho também é o conhecimento, elevação espiritual, sintonia superior e conhecimento. Aí troca ideias, tomando muito cuidado, gente, para não perder o respeito à educação, para não virar bate-boca, briga, acusação. Lembre-se que nós estamos no Evangelho no Lar, normalmente lidando com grupos familiares. E as famílias têm muitos problemas entre si, sejam afetivos, seja de comunicação, às vezes uma imposição de valores, às vezes incompreensão, às vezes o tom de voz não ajuda. Então tudo isso é muito importante de estar sendo observado no Evangelho no Lar, não pode ter briga, tá bom? Fez então a leitura preparatória se quiser, a prece de abertura, abre o texto do Evangelho, lê em voz alta, comenta. E aí? E aí vamos encerrar. Podemos encerrar, e seria bastante útil se assim o fosse, com vibrações, que são para quem? Eu posso vibrar pela paz no mundo inteiro, eu posso vibrar pelos meus vizinhos, eu posso vibrar pelo meu ambiente de trabalho, eu posso vibrar por todos os doentes, pela natureza, pelos animais, pelos sofredores, pelos espíritos sofredores, pelos que desencarnaram, pelos que estão doentes, pelos que estão felizes em gratidão a alguma bênção recebida, pedindo que Deus nos ampare, nos fortaleça, nos ajude, nos oriente, entende? Existem roteiros também de vibração, mas o problema do roteiro é que a gente fica muito preso ao papel e não pensa. Então, se vocês quiserem, pensem antes de fazer a vibração, antes de começar o Evangelho, assim, o que eu quero agradecer hoje, o que eu quero dizer na vibração, pedir a Deus que possa favorecer, abençoar, proteger, ajudar. E aí faz as vibrações para todo esse grupo de pessoas, de espíritos, de condições. Lembrando que nós vivemos na Terra, que é um mundo ainda cheio de expiações, cheio de provações, cheio de sofrimento, e que nós temos que colocar o nosso sentimento
de paz, de amor, de compreensão, de fraternidade, em prol da espiritualidade que somará a outros sentimentos semelhantes e poderá levar isso para qualquer lugar do país, do mundo onde nós estamos, tá ok? E aí, fecha com uma prece. Neste momento, vocês podem até nessa vibração pedir a medicação para a água, se houver alguém adoecido necessitando dela. E aí, nesse momento, é que se bebe a água se ela for colocada. Como eu disse, não é necessário colocar água, não é necessário colocar a música. Às vezes tem gente que, prestem atenção nisso que eu vou falar, coloca incenso. Incenso não serve para nada, segundo a ótica espírita. Ela não serve para nada. Existem religiões que se utilizam do incenso como um instrumento de fé. Mas vamos falar a verdade, para quem gosta de um cheirinho gostoso no ambiente, não é legal? Considerem o seguinte, o ser humano ele é visual, auditivo e sinestésico. Quando você coloca a música, você está no auditivo. Quando você está lendo, você está no visual. E quando você está sentindo o cheiro, por exemplo, de um perfume ou de um incenso, ele é sinestésico. Então você vai tocando áreas do seu pensamento, do seu subconsciente, do seu inconsciente que você nem percebe. Mas lembrando que isso é somente para deixar você tranquilo e não tem significado material algum para nós. Como fazer? Eu já disse. Quando fazer? Quando vocês têm um compromisso com alguém, vocês dizem assim, por exemplo, ô fulano, vem aqui na minha casa domingo às 7 horas da noite, a gente vai jantar, vai bater um papo, vai assistir um filme. O que vocês fazem antes das 7 horas da noite? Vocês estão tomados banho, estão arrumados, estão com a casa ajeitadinha, a comida pronta e vocês estão esperando a sua visita. O Evangelho no Lar é um convite a visitas do astral superior e visitas necessitadas de amparo, que são os espíritos que estão vindo para receber a harmonia e as proteções e as energias do ambiente. Então a gente tem que cumprir com a nossa meta. Pode fazer 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora de evangelho, quanto você quiser, mas o que você combinar com a espiritualidade é bom cumprir. Por quê? Porque alguém virá para fazer o evangelho no lar com você, ok? Perceba uma coisa, eu, por exemplo, faço 30 minutos de evangelho toda semana. Se vocês fizerem a conta, 1 ano de evangelho a 30 minutos, gente, em 1 ano são 24 horas de prece de estudo. Só! Nós temos 365 dias e 6 horas num ano. E nós usamos só 24, ainda parcelado, para fazer o evangelho no lar e esse estudo. Tá? Preces e estudos, então é muito pouco. Então eu vou marcar toda semana, tal dia e tal hora, eu vou fazer por 30 minutos. Esqueci, não tem problema, você vai se habituar. Quando a gente não tem hábito, a coisa fica meio complicada, mas a gente vai se habituando e até parar de esquecer. Esqueci, faz no primeiro momento que for possível, não vai esperar a semana que vem. Por quê? Para que o hábito se implante. Uma outra coisa, é sempre muito comum que quando a gente começa a se dedicar à autoelevação, ao estudo que vai mudando e elevando a nossa sintonia, que os nossos desafetos espirituais façam de tudo para tumultuar. Uma das coisas é nos distrair para que a gente esqueça. Por isso, fazer no primeiro momento, que a gente recordar, é muito importante. Porque a gente está dizendo assim, olha, eu esqueci, mas eu não vou abandonar esse meu projeto e eu vou fazer agora. Outra coisa, vai acontecer muito provavelmente, é bem comum, tá? Vai acontecer não só de esquecer, mas toca telefone, chega a visita, aparece compromisso, briga, fica nervoso e você fala, hoje eu não vou fazer porque o clima não tá bom. Gente, tudo isso muitas vezes é influência daqueles que não querem que a gente faça. Tá? Da mesma forma que eu digo assim, eu vou no centro espírita fazer um tratamento espiritual porque eu não estou bem. De repente eu melhoro milagrosamente sem ir ao centro. Ou eu vou ao centro e pioro, ou eu faço o evangelho no lar e pioro. Por quê? Porque ou eles recuam para dizer você não precisa ir até lá, ou eles atacam dizendo, viu, você fez o evangelho, você foi no centro e piorou. Não vai mais não, não faz mais não. Percebam que a espiritualidade inferior
gosta e trabalha com seu método de nos confundir. O Evangelho no Lar, uma vez iniciado, faz bem para nós, para o nosso lar, para o nosso grupo familiar, nos pacifica, nos tranquiliza, nos ajuda à compreensão de coisas importantes, de conteúdos importantes que a gente está estudando, e a implantação dele na nossa vida, ela favorece não só o nosso grupo familiar, mas ao contrário do que isso, ela se expande. Porque se aqui no meu vizinho, no outro vizinho, também existe uma pessoa doente, os espíritos que estão protegendo a minha casa podem ir socorrer aquelas pessoas. Se existe um outro grupo aqui do lado ou aqui perto, também fazendo preces ou estudando, as energias se afinam, e aí nessa afinidade a fé e o amor e o ideal comum, mesmo de religiões diferentes, acaba sendo uma força, um foco de luz maior. É como se a gente olhasse a Terra de cima. De dia não dá para ver nada, vamos dizer, mas quando a gente apaga a luz e vê as luzes, sabe, das grandes cidades, aquelas as lâmpadas mesmo, né, acesas, imagine a gente vendo a casa onde tem Evangelho no Lar acesa, porque nós estamos acendendo a maior das luzes dentro do coração de cada um, dentro da alma de cada um e dentro do próprio lar. E todos os bons espíritos da região vão aproveitar essa energia do nosso ambiente, vão utilizar essa energia no tratamento, na cura. Às vezes, gente, a gente é instrumento da luz e nem sabe. Então, o meu bate-papo com vocês hoje foi mais uma vez, porque eu já venho falando isso em vários vídeos, em vários textos, e nas minhas palestras eu tenho dito: façam um Evangelho no Lar, acostume-se a dedicar, meia hora é muito para você, não tem problema, faz 15 minutos, não é a quantidade, sabe? É a qualidade do tempo que a gente dedica para si mesmo, para o seu eu espiritual, ou melhor, é meu corpo e eu espiritual, né? Para o que eu sou de verdade, e é um momento em que a espiritualidade consegue chegar e te dar um abraço mais próximo, um abraço mais gostoso, um abraço mais carinhoso. Não esqueçam, sabe? Deus está o tempo todo conosco, somos nós que temos que ir na direção dele, tá bem? Muito obrigada pela atenção de quem esteve presente comigo, eu espero ter oportunidade de voltar mais vezes, fazer vídeos aqui com vocês. Recomendo sempre que lembrem-se que o verdadeiro espírita é o que estuda, e não só estuda, porque só estudar também é um coração com conhecimento, mas sem prática é um coração que também é endurecido. Então vamos estudar sim, mas vamos procurar praticar aquilo que a gente conhece. E quando eu falo de prática, não é dentro da casa espírita e nem só dentro do grupo espírita virtual, é no cotidiano. A gente tem que ser espírita no trânsito, tem que ser espírita no trabalho, tem que ser espírita nas palavras e manifestações a respeito de políticas, de políticos, daquele desafeto. Nós temos que ser espíritas na conduta, tá bom, gente? Porque fé sem obras é morta. Muito obrigada mais uma vez. Como eu disse no começo, eu sou a Vânia Munhata de Vasconcelos e, se Deus quiser, em breve volto para estar com vocês. Tudo de bom, um bom final de semana.